Então vamos para o estudo da palavra. Abra a tua Bíblia em Romanos, para o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler agora apenas o verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Agradeço, Pai Santo, pelas Escrituras. Cremos no seu poder e pedimos que o Senhor nos faça poderoso agora, Santo Deus, na explicação e também no aprendizado. Em nome de Jesus, ó Pai, amém. O título hoje é Salvos por Cristo. Você percebe, pela leitura desse verso, que se dependesse de nós estaríamos perdidos. Você lê no texto, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Então, vamos lá. Se você não conhece a história do pecado, se entrou é porque ele não estava no mundo. É claro que eu sei que a maioria que está aqui, e talvez das pessoas que nos assistem, sabem que o pecado entrou um dia no mundo, mas isso tem que ficar claro. A gente encontra pessoas, de vez em quando, que dizem que não pecam. Eu encontrei uma pessoa na praça, num dos cultos na praça, que disse: o único problema é que eu não tenho pecado. E eu fiquei assustado, porque eu pensei que estava com Adão. Eu pensei, devo estar com Adão. Não pecou, não encontrou ainda o fruto, não sei. Mas a pessoa diz, ou pessoas dizem, pecado é matar e roubar. Não, o pecado entrou no mundo e não foi através de um roubo. O pecado entrou no mundo, a Bíblia está dizendo, e não foi através de um assassinato. Então não é apenas matar e roubar. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então se todo mundo morre é porque todo mundo peca. Então se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Irmãos, meus amigos visitantes, salvos por Cristo. Vamos ler o texto inteiro. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, um texto que é complicado, a gente vai lendo e ele repete as coisas, repete. Isso é uma técnica para que a gente grave algumas coisas. Mas você percebeu que se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Veja só como Paulo trata Adão. Vá para o verso 14, rapidamente, só para você entender que se dependesse de nós,
Se dependesse, nós estaríamos perdidos. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual, a Bíblia diz, é a figura daquele que havia de vir. Ele é figura de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Por quê? No caso de Adão, porque imagina, vamos só te dar um exemplo. José do Egito, é uma figura de Cristo? É. Muito bem. Por que ele é uma figura de Cristo? Não, tudo bem, mas me diga um motivo. Está certo o que você estava dizendo, ele representava Cristo. Mas diga assim, o que leva a gente a crer, acreditar e afirmar que José do Egito era uma figura de Cristo? Diga uma coisa. Diga, ele foi vendido e pronto. Certo? É uma figura de Cristo. Não venderam Cristo, não traíram Cristo por 30 moedas de prata? José não foi vendido também? É figura. Tem várias dessas no Velho Testamento. Adão é uma figura, mas no sentido de ele ser um representante nosso. Jesus, ele entra no céu com ousadia depois da ressurreição, representando a raça humana, que agora pode ter acesso a Deus devido ao sacrifício de Cristo na cruz. Mas se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Por quê? Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E que homem é esse? Adão. Irmãos, o que acontece é que nós confiamos nas obras. Olha, eu quero dizer assim, de certa forma, isso não é errado, confiar nas obras. Não é errado. Tá? Mas espera aí, agora vamos entender direitinho. Vamos imaginar, vou te dar esse exemplo aqui. No seu emprego. Tá bom? Quando você tem um emprego, você chega lá num determinado horário. Alguém aqui tem horário para entrar? Eu tenho horário para entrar. Alguém tem um horário? Tem alguns que tem que entrar naquele horário, né? Mas os que não têm horário, pode chegar às 16 e ir embora às 17? Os que não têm horário aqui? Porque tem um monte de gente que não levantou a mão. Deve ter algum acordo aí. Mas vamos imaginar pessoas como eu, tenho horário. Então eu chego no horário, dou as minhas aulas, na hora do almoço vou almoçar, saio no horário certo, volto do almoço no horário certo, dou as minhas aulas à tarde e saio no horário certo. No final do mês, o que você acha que eu quero? Salário. Vamos imaginar que o meu patrão diga, não tenho. O que você falaria para o seu patrão? Então, não é? Isso é com você, meu amigo. Eu trabalhei e eu mereço salário. O nosso relacionamento com o ser humano é desse jeito mesmo. Então é assim, eu confio que se eu trabalhar, o meu patrão me paga no final do mês. Então olha só, então imagine alguém não conhecedor das Escrituras. Que tipo de relacionamento ele tem com todo mundo? É esse tipo. Eu te dou, você me entrega algo de volta. E se eu não te dou, você não tem nenhuma obrigação de me entregar algo de volta. Irmãos, amplie isso para o que você quiser. Amplie. Pega o vizinho. Qual é o vizinho que você gosta? Aquele que te trata bem. Então imagina, se você troca bolo com seu vizinho, dificilmente um vizinho que nunca te deu nada, você vai trocar com ele também. Sei lá, eu estou brincando, tá bom? Não sei nem se faz isso. Alguém troca bolo com o vizinho? Troca, né? Dá um pedaço de bolo, uma jaca. Faça isso com o que você quiser, irmãos. O que você quiser, aquele negócio. Se você tem um condomínio e tem aquele vizinho chato, você quer estar perto dele? O vizinho é chato. O porteiro que quer mandar no condomínio. Já teve porteiro que quer mandar no condomínio? Você que mora em condomínio, o porteiro quer ser o dono do condomínio. Né? Sabe o porteiro que é legal? Ou da tua empresa? O porteiro que é legal é ele que ganha no final do ano uma caixa de chocolate de alguém. Você entendeu? Então agora pensa alguém que não conhece as Escrituras. Qual é o tipo de relacionamento que ele tem? É esse de dar e receber. Só que com salvação não é assim. A salvação não é assim. E depois de ser salvo, agora vamos lá. Depois de ser salvo, o relacionamento com o próximo não deve ser assim. Você consegue entender isso? Que o homem naturalmente faz tudo pelas obras.
Agora, quando ele chega perante Deus, que a salvação não precisa fazer nada, ele trava. E depois de ser salvo, que ele começa a sua vida cristã, que ele começa a ver o pecado dos outros, e o que a Bíblia diz, e como ele deve se comportar, na presença do pecado dos outros, ele trava de novo. Então, se dependesse da gente, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, está fazendo aqui, aí eu digo sempre para vocês, irmãos, chegar no livro de Romanos, na minha leitura anual, é uma das coisas que eu mais espero, porque eu não consigo entender tudo desse livro. Tem um monte de coisa que eu não entendo na Bíblia, mas quando eu chego em Romanos, isso aqui é uma coisa, é demais. Paulo está fazendo o seguinte aqui, ele vem do capítulo, até antes, mas do capítulo 4, ele compara a obra de Cristo superior à lei. É isso que ele está fazendo. Depois você pega o capítulo 4. É isso que ele está dizendo. E ele vai descrevendo a lei, vai descrevendo o que aconteceu com Abraão. Cristo vem e agora ele está colocando até Adão, para nos explicar que a obra de Cristo é superior a qualquer coisa. Por isso que você, muitas vezes, como eu disse agora há pouco, usei essa gíria, até me perdoa, que a gente trava. É por causa disso. Porque a gente quer ser igualzinho, vou pegar esse exemplo, igualzinho, a gente quer ser desse jeito aqui, Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que é que Abraão, nosso pai, está dizendo aos judeus, claro, nosso pai alcançou segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Eu falei o texto ou não? Não, eu não estou normal hoje, tudo bem. É Romanos capítulo 4, versos 1 e 2. Eu estou pegando aqui, irmãos. Olha, pega esse texto, Romanos 4, 1 e 2. Olha só, veja como nós somos. Porque diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Veja que Abraão é aquele que foi chamado, que Deus falou que as nações seriam abençoadas através dele. E aí é claro que todo mundo quer ser filho de Abraão. Não é apenas o judeu que é filho de Abraão, mas o muçulmano também é. Aí ele diz assim, porque se Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha aqui, está vendo? Ele pode até se gloriar por tudo que ele fez, mas diante de Deus não. Então é por isso, irmãos, que a gente, quando chega, nós somos impedidos de chegar até Deus, de fazer a vontade de Deus, porque nós estamos acostumados, até desde criança, a fazer isso. Olha, o negócio é o seguinte, Marcelinho e Gabi, essa moça, ela vai aprender que tem um monte de recompensa para ela, se ela não chorar, por exemplo, durante o culto. E se ela chorar de malcriação, aí ela vai, entendeu? Ela não quer ser esquentada. É isso que acontece com a gente. Tem esse negócio de recompensa mesmo. Agora imagine quando você for falar, meu amor, você não precisa fazer nada para ir para o céu. Ah, não tem jeito. Eu lembro do dia que minha mãe falou isso para mim. Irmãos, eu estava com a minha mãe, eu sou o primeiro filho de uma família. É que hoje a gente está bem aqui em Vila São José, mas a gente era pobre, irmãos. A gente era pobre. A gente era pobre. O negócio é o seguinte, sabe, a gente tinha que fazer as coisas, não tinha ninguém para fazer as coisas para a gente. Então era assim, um menino de 5 anos ajudava a mãe. Hoje, imagina, parece que é um crime isso. Mas eu lembro do dia que eu estava lavando o prato com a minha mãe. Minha mãe lavava prato, passava para mim, eu secava as panelas. E eu perguntei, mãe, você vai para o céu? Ela falou, eu vou. E eu lavando o prato, secando as coisas, eu falei, e eu? Ela falou, você eu não sei. Aí, esse negócio saiu da minha cabeça. Como é esse negócio aí? Como é que você sabe que você vai para o céu e eu não vou? Irmãos, eu não esqueço disso, eu tinha 5 anos de idade, eu lembro do lugar. Eu lembro do lugar onde eu estava. Eu passo na frente daquela casa, eu mostro para minha filha, eu morava aqui. Essa casa não era desse jeito. Eu lembro do dia que a minha irmã chegou em casa. E a gente comemorando, sabe, era uma outra vida. Irmãos, minha mãe me disse que ela não sabia que eu ia para o céu. É claro que isso acaba com qualquer pessoa. E talvez você tenha vindo aqui e você não consegue se converter. Mas vamos lá, vamos pegar esse texto. Quem sabe se hoje não é o dia de você tomar uma decisão ao lado de Cristo, ou até você que está em casa,
Não é o dia de você tomar uma decisão ao lado do Senhor. A questão é que Cristo fez tudo por nós. E isto não é fácil de aceitar. Como eu acabei de falar, nós somos igualzinho a Adão. Nós falhamos. Versos de 12 a 14 agora. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ótimo. Agora a gente vai ter uma leitura difícil, mas é assim. Irmãos, verso 13 e 14, vamos lembrar que ele está argumentando contra os judeus. Então o que ele está ensinando para os judeus? Esse homem, Paulo, está ensinando para os judeus que mesmo antes da lei, veio antes da lei, já existia salvação, já existia perdição. Então ele diz o seguinte: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão. Você pode falar o que você quiser, mas pessoas morriam, desde Adão até Moisés. Adão representando o início da humanidade e Moisés representando o início da lei. Então, nesse período, as pessoas morriam. Paulo está dizendo morriam. Por quê? Porque já existia pecado. Não importando se o que eles acreditavam sobre o certo e errado estava na lei ou não. É aquele negócio que eu digo para os irmãos. Irmãos, violência contra velhos é aceito em algum lugar? Não é. Sequestro, alguém ser sequestrado, é aceito em alguma cultura. Não precisa escrever esse papel algum. Você entende isso? Você entende? Não é aceito. Eu sei que existem coisas que parece que são aceitas, mas tem algumas que são muito claras, muito claras. Pegar aquilo que é dos outros, sem a sua autorização, que esteja definido na cultura que é do outro. É errado, não é? É errado em qualquer cultura. Ou é de todo mundo, ou se é particular e privado, é do outro e pronto. Então não adianta, não adianta a gente pensar em que existe alguma cultura que espancar uma criança vai ser certo. Não é certo. Não precisa estar escrito em lugar nenhum, está escrito aqui, ó, no nosso coração. Deus já escreveu isso. Então existem coisas que a gente não precisa, não precisa escrever em lugar algum. Você esconder uma pessoa para ter benefício próprio, sequestrar, é errado. Então não importa o que a lei dizia. Então assim, no verso 4, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Agora olha só Paulo argumenta, está vendo? Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Irmãos, nós falhamos. Não importa se a gente pecou igual a Adão ou não, nós falhamos. E agora é o seguinte, nós temos que entender que o pecado está entre nós. Temos que entender isso. Ele está aqui. Ele está nesta igreja. Ele está nos nossos lares. Ele está nas nossas vidas. Ele está. Nós não podemos fugir dessa ideia. E nós temos que colocar essa palavra de novo no vocabulário do povo. As pessoas não falam sobre pecado. Você pense no seu emprego, na sua escola, faculdade, no meio da tua família que não é crente. Esse vocábulo, pecado, está lá? As pessoas falam, isso é pecado? Não falam. Mas nós temos que primeiro entender que ele está entre nós. E a segunda coisa que a gente precisa é crer que ele nos matou. Precisamos crer nisso. O pecado nos matou. Verso 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 3, verso 23. Por quê?
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ele nos matou. Romanos capítulo 6, versos 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele nos matou, irmãos. Meu amigo, o pecado está entre nós e ele matou você também. Foi isso que o pecado fez conosco, é isso que ele está fazendo conosco. Veja só o verso 16 agora, de Romanos capítulo 5. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Irmãos, condenação por um pecado. Olha, quero dizer a vocês, nós falhamos. Então nós precisamos acreditar, entender que o pecado está entre nós e que ele nos matou. Mas, irmãos, agora temos que crer também que herdamos isto de Adão. Aí é que está, peraí, mas quem pecou foi Adão. Isso, mas nós herdamos isto de Adão. Olha só de novo os versos 13 e 14. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Irmãos, não adianta a gente pensar que foi ele que pecou. Não, irmãos. Ele pecou e isso passou para nós. Nós herdamos isso. E é assim, para aquele que não sabe qual é o pecado de Adão, irmãos, é um pecado que foi muito grave. Foi gravíssimo. E não é simplesmente porque ele tomou do fruto e comeu, e você vai entender disso. Olha só, vamos para os mais jovens na Bíblia, vamos comigo para Gênesis capítulo 3. Olha só o texto. Deus tinha dado uma ordem que não deveria comer do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. E a serpente engana Eva com as seguintes palavras. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, a serpente disse para Eva: Deus está mentindo. Porque Deus falou que morre. Ele está mentindo e você não vai morrer. Ótimo. O que Eva faz? Acredita que Deus é mentiroso. Aí a serpente continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Certo? E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E a Bíblia diz: então foram abertos os olhos de ambos. Quando que foram abertos os olhos de ambos? Quando o homem comeu. O homem. Por isso que em Romanos você vê que por um homem entrou o pecado no mundo. Vou continuar. E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ótimo. Aí você fala: não, peraí, mas por que o pecado de Adão foi gravíssimo? Porque Eva foi enganada. A gente não entende, a gente não estava lá no dia. A Bíblia não nos dá os detalhes da conversa entre Eva e a serpente, mas a Bíblia afirma para nós
que Eva foi enganada, Adão não foi. Vamos lá para Timóteo. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Bom, aqui são palavras bíblicas, claro, estou lendo a Bíblia. Peço a você que nos assistam, né, e que nos visitam, que não pensem em nada em relação ao que é falado hoje sobre feminismo e machismo. Não é isso. São as palavras bíblicas. E assim, aqui em Vila São José, nos nossos lares e qualquer igreja que siga a palavra, as mulheres serão sempre honradas no nosso meio. Só que cada um de nós, homens e mulheres, nós temos distinção na criação, porque Deus nos deu obrigações diferentes. É só isso. Para você ter uma ideia, a palavra utilizada para Eva em relação a Adão é adjutora. Alguém capaz de andar ao lado do homem. Não é na frente do homem, nem atrás do homem. Então, homem e mulher caminham lado a lado no primeiro texto que fala de coisas como essa, que é lá em Gênesis, tá? Mas cada um de nós tem algumas obrigações. Então, verso 11 do capítulo 2 de 1 Timóteo. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não se esqueça que Paulo está ensinando como a gente deve se comportar no culto público também, hein? Não vai esquecer disso. Não permito que as mulheres, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado. Você está vendo o texto? Você tem dúvida da gravidade do pecado de Adão ou não? Você percebeu pelo texto bíblico que os olhos só foram abertos quando Adão comeu? O que ia acontecer se Adão não comesse? Eu não sei, a Bíblia não conta. Mas você percebeu que os olhos só foram abertos depois que ele comeu? Porque a ordem tinha sido dada a ele, irmãos. Ele tinha que obedecer a Deus. Então a Bíblia está dizendo para nós, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então a serpente engana Eva, Eva toma do fruto, e aí eu vou dizer, eu não, de forma nenhuma, eu vou ensinar uma coisa que não está na Bíblia. Então as pessoas me perguntam, já que Adão não foi enganado, por que ele tomou do fruto? Irmãos, eu não sei. Porque a Bíblia não me contou, ela só me contou que ele não foi enganado. Neil, você tem uma opinião? Eu tenho, mas não vou falar. Aí vai ter gente no final do culto que vai perguntar, aí eu falo. No púlpito eu não vou falar, porque é uma coisa minha. A Bíblia, nem adianta vir pregador aqui falar, não adianta. Se alguém falar, fala da cabeça dele, porque não está nas Escrituras. Mas nós sabemos que esse homem não foi enganado, então o pecado dele foi gravíssimo. Gravíssimo. Porque ele tomou do fruto sabendo do que ia acontecer. Então é por causa dele. E aí nós estamos aqui hoje. Mas aí, vamos para frente, porque não temos tempo. Paulo começa agora fazendo uma comparação entre Adão e Cristo. Você já percebeu no verso 14, eu li para você, que Adão é uma figura do Senhor na questão de representatividade. Mas ele é nosso representante como Cristo. Agora, perceba comigo, tá bom? Vamos lá? Ó, junto comigo, verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, paro aqui. Então, peraí, vá pegando aí. Vamos agora para o verso 17. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Vamos continuar, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Verso 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. De quem que ele está falando aqui? Adão. Nós somos como ele.
nós faríamos a mesma coisa, nós estamos fazendo a mesma coisa até hoje, ofendendo o nosso Deus. É isso que nós fazemos, como raça humana. Não estou dizendo como crentes, apesar que quando pecamos, estamos fazendo isso como crentes também. Agora, vamos pegar os versículos inteiros. Pega os versículos inteiros, daí você vai perceber. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Agora Adão, hein? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, a Bíblia diz, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, a Bíblia diz, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então começa a comparar a ofensa de Adão com a obra de Cristo. Continue comigo, verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, está vendo? Mais uma vez, ofensa e agora vida. Ofensa de Adão, vida de Cristo, é antítese. O que Adão faz, acaba conosco. O que Cristo faz, nos justifica perante Deus. Vamos continuar, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, então nós já estávamos condenados, assim também, por um só ato de justiça, Cristo Jesus crucificado na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Mais uma vez, ofensa e condenação, e a antítese, na pessoa de Adão, e a antítese na pessoa de Cristo, vem o Senhor Jesus e nos justifica para a vida. Verso 19. Vocês estão entendendo o que Paulo faz? Estão entendendo? A antítese, está vendo a comparação que ele faz? Ele põe a nossa pessoa com os nossos pecados, e o que nós fizemos, e ele põe a pessoa do Senhor Jesus, o que ele fez por nós. Verso 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Nesse caso, desobediência de Adão e obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, conseguiu pegar o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo uma comparação e mostrando para nós que o ser humano não pode se aproximar de Deus se alguém não fizer algo por ele. E esse alguém já fez algo por ele, o Senhor Jesus, que morre por nós na cruz do Calvário. Então, a obra de Cristo, ela é maravilhosa. Nesse caso, nós temos essas comparações, né? Nessas comparações, nós temos essas relações de causa e efeito. Você percebeu? Irmãos, ofensa, o que gerava? Morte. Desobediência gera morte. Você percebeu isso na relação de causa e efeito? Pega qualquer um dos versículos. Escolhe um deles, vai. Escolhe um aí. 15, 17, 18, 19. Escolhe um. 19? Esse é o mais fácil. Obrigado. Olha só. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, olha só, a relação de causa e efeito. Desobedece, peca e morre. Olha a relação de causa e efeito de Cristo. Obedece, é justificado e vive. É isso que a gente tem que pensar nesse texto. Estas relações estão acontecendo nos outros versos também. É que a gente pega um para a gente fazer a comparação. Agora, olha só. Mas, pense na obra de Cristo. Pense só na obra do Senhor Jesus. Ela nem ofende, nem desobedece. Aqui a gente está vendo esse homem ofendendo, pecando, desobedecendo e morrendo. Mas a obra do Senhor Jesus, ela não ofende e nem desobedece. Então é claro que ela justifica e nos dá vida. Agora, vamos lá? Pegue uma partezinha da obra do Senhor Jesus. Só vou pegar uma parte, Colossenses. Vamos lá, por favor. Pegue um exemplo da obra de Cristo. Em breve a gente vai fazer as cantatas, nós vamos falar do nascimento de Cristo, mas nunca esquecendo da sua obra principal. Pegue Colossenses capítulo 2, verso 8. Olha só, irmãos.
Olha que coisa maravilhosa esse verso 8, mas ele não é o mais importante, o importante é a partir do 9. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Cuidado para não ser enganado. Presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora olhe só Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, e que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós das suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A obra do Senhor Jesus é uma obra de obediência, uma obra que leva qualquer um que crer até Deus. Então, essa é a obra de Cristo, é uma obra que não ofende nem desobedece. Agora, irmãos, a nossa condição perante Deus depende do grupo que nós estamos. Depende do grupo que nós estamos. Certo? Então vamos voltar para Romanos. Joia. Em Romanos é bem distinto que existem duas pessoas ali que representam dois grupos. Tudo bem? Todo mundo entende ou não? Existem duas pessoas aqui representando dois grupos? Quais são essas pessoas? Adão e Cristo. Ótimo. O que Adão representa? Que grupo é esse? A humanidade, isso, certo? A humanidade. É isso que ele representa. E é assim, nós temos que lembrar, nós estamos nesse grupo. Então, eu costumo brincar, vocês sabem disso, né? Nas minhas mensagens. Irmãos, eu não nasci careca. A irmã Helena, a senhora me conhece desde a minha infância, né? Talvez quando... o senhor também, isso, irmão Mário. Irmão Mário, quando eu brincava aqui nessa igreja, né? Era desse tamanho aqui, só esses dois bancos, lembra? Lembra, irmão? Só tamanho. Quando eu brincava aqui, eu era careca? Não, né, irmão? Eu tinha bastante cabelo, irmão. Tinha. Não é? Eu brinco dizendo isso aqui é o símbolo da morte. Outro dia uma pessoa me encontrou e falou: rapaz, você está velho. Eu falei: é porque eu estou morrendo. Estou morrendo. Nós estamos morrendo. A gente não pode esquecer disso, irmãos. Sabe o que acontece? A gente tem que olhar para nós e pensar: falta pouco tempo para a gente ir embora. Eu falo disso numa boa, irmãos. Eu fui criado para morrer já. Comigo não tem esse negócio, não fala da morte, tem um negócio de bater. Crente bate madeira? Bate não, né? Não é aquele negócio? Bate na madeira. Eu sabe, a crente não bate na madeira, não. Você bate na madeira? Não bata na madeira. Já foi com a mãozona e morrer. Irmãos, você sabe que eu não quero que você morra, eu não quero que eu morra, eu quero viver também. Eu quero que Cristo volte e eu vivo. Coisa mais deliciosa deve ser ficar vivo e não morrer. Mas tem que falar a verdade. O normal é morrer. Por que a gente morre? Porque nós fazemos parte deste grupo. Todos fazem parte desse grupo. Vamos voltar nos versículos. Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram. A sua bebezinha pecou? Claro que pecou. Daqui a pouco a gente vai ver. Vai ver sim.
Porque todo mundo olha para aquela fofurinha e fala, que isso? Como vai morrer? Como pecou? A pergunta que a gente faz para os candidatos a batismo, né? Os candidatos a batismo estão lá, no dia que eles vão se apresentar para a igreja. Eu vou contar para vocês as perguntas que a gente faz para eles. Criança tem pecado? Eles travam, irmãos. Não, todos têm pecado. Mas como? Aí vamos lá. Romanos 6, 23, já falou, porque o salário do pecado é a morte. Opa, peraí, você ganha. O que você ganha no final de tudo por pecar? A morte. Esse é o teu salário. É por isso que eu estou morrendo e você também. Porque a gente peca, a gente tem que morrer. Mas o versículo continua, graças a Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas morre. Criança morre. Então, porque pecou. É fácil esse raciocínio. Fácil. E olhando Romanos capítulo 5, verso 12, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não podemos ter dúvida. Mas vamos lá? Vamos continuar? Irmãos, nós já somos pecadores. Como a gente falou agora há pouco, nós herdamos isso. No livro dos Salmos, você conhece o texto, capítulo 51. Davi diz o que no verso 5? Lembra? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Vai se fazer o que? Nós herdamos tudo de Adão, irmãos. Então, de uma certa forma, nós fazemos parte desse grupo. Na verdade, irmãos, todos fazem parte desse grupo, porque nasceram. Então, vamos lá. Você já ouviu falar em novo nascimento? Já ouviu falar em novo nascimento? Então, se você não ouviu falar em novo nascimento, você vai ouvir falar agora através de um texto bíblico. Mas todos nós fazemos parte do grupo de Adão pelo simples fato de termos nascido e estarmos vivendo no mundo de pecado, tendo as consequências do pecado da humanidade na nossa vida e também ajudando nessas consequências pecando. Nós recebemos essa maldição e amaldiçoamos quando pecamos. É o pecado que amaldiçoa o universo. Irmãos, tudo que morre, se você ouvir falar em alguma coisa que morreu, é por causa da gente. Qualquer coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Você já percebeu? Olha só como é demais. A palavra de Deus é demais. Você já percebeu que aquilo que você não usa estraga? Percebeu ou não? Pega um tapete, põe ele num canto lá da sua casa e não mexa com ele durante um tempo. Depois de um tempo, você não usei, tá novo, né? Não usei. Imagina, eu não usei, pega teu carro, fica um tempo sem ligar. Eu não usei, tá novo. Não, estraga. Eu estou falando que as coisas morrem. E se a gente ampliar, as coisas não, né? Estou falando seres humanos, animais, estrelas, as plantas, morrem. E eu estou agora afirmando para você, numa ampliação, que as coisas estragam. É o nosso pecado. Então, todos nós que fazemos parte do grupo de Adão, precisamos nascer de novo. Pelo nascimento fazemos parte desse grupo. Mas a Bíblia diz, olha só, você conhece o texto, você que tem lido sua Bíblia, no livro de João, capítulo 3. Um dos príncipes ali do povo, um dos mestres ali do povo, um governador, certo? Alguém que cuidava do povo, foi procurar Cristo. O nome dessa pessoa é Nicodemos. Ele fez algumas coisas, falou algumas coisas de Jesus. E no verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe. Jesus não se importou com o que aquele homem falou. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário um novo nascimento. Por esse nascimento aqui, eu faço parte do grupo de Adão. Pelo novo nascimento,
Vocês vão perceber no texto de Romanos também, não com essa expressão, novo nascimento, mas que vão fazer parte do grupo de Cristo. São dois grupos. Irmãos, vou dizer de novo, a nossa condição depende do grupo onde nós estamos. Então, ele fala isso para Nicodemos. Deixa eu só ler mais um versículo, mais alguns versículos aqui, até chegar na parte que eu quero, e aí volto para Romanos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, isso aqui não é batismo, por favor, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando de quantos nascimentos aqui? 2 nascimentos. Aqueles que fazem parte do grupo de Adão nascem uma vez e morrem 2. Os que fazem parte do grupo de Cristo nascem 2 vezes e morrem apenas uma. Você percebe que aqui tem 2 nascimentos. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. E eu quero dizer isso. É necessário você nascer de novo. E se você já nasceu de novo, é necessário você publicar isso. Agora vamos voltar para Romanos, que meu tempo já está acabando. Irmãos, ou faz parte do grupo de Adão, ou faz parte do grupo de Cristo. Ótimo. Do grupo de Adão, todos fazem parte, porque ao nascer, nós herdamos tudo do nosso representante. E o nosso representante é Adão. Agora, só fazem parte do grupo de Cristo, você viu no texto de João, aqueles que nascem de novo, mas no texto de Romanos, a gente vai ver que só fazem parte do grupo de Cristo aqueles que recebem. E você, não sei se você percebeu, muitas vezes a gente leu a palavra dom. Dom da vida, dom da justiça, a graça. Você precisa receber. E é assim, eu respeito, tá? Não é aceitar, tá? Eu sei que eu falo isso de vez em quando. Quem quer aceitar Jesus? Você não vê isso em lugar nenhum na Bíblia. Mas você vê coisas como esta daqui. Irmãos, por favor, verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Só fazem parte do grupo de Cristo aqueles que o recebem. Eu espero que nessa noite, todos aqui, se não receberam ainda, que um dia recebam, para que todos nós possamos estar com Cristo para toda a eternidade. Porque temos 2 representantes: o representante da morte, o representante da ofensa, o representante da desobediência, que somos nós também junto com eles, com ele. E temos o representante de uma nova vida, Jesus. Um, já estamos com ele. O outro, precisamos recebê-lo. E aí eu termino só com a leitura do texto, porque eu parei no verso 18. No verso 19, 20 e 21. Porque pela obediência... desculpa, eu falei até o 19. Perdão, 20. Veio, porém, a lei... Agora vamos lembrar. Deixa eu ler tudo, vai. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, mesmo antes da lei, já acontecia morte. Não dá para ser justificado pela lei. É isso que Paulo está explicando para os judeus. Para aquele povo, não dá para ser justificado pela lei. Agora, quando a lei veio, o que fez? Abundou, a Bíblia diz, a ofensa. Então a lei vem e fala assim: olha, tudo isso que foi feito deve ser feito dessa forma. Se não cumpre, ofende. Se ofende, peca. Se peca, gera morte.
Para que uma lei serve, irmãos? Me diz, para que uma lei serve? É para se cumprir, serve para punir, serve para indicar. É um indicativo, não é? Uma lei não indica alguma coisa? Indica. Sei lá, você conhece alguma lei? Alguém conhece alguma? Fala aí uma lei para mim. Você não dirige? Hã? Tem a lei de trânsito, não tem? Por exemplo, quando dá o farol vermelho, eu passo. Tá certo? Não, irmãos. No vermelho se para, não é isso? Né? Tem outras leis também. Tem outras leis. No teu condomínio pode ter uma lei. Após as 10, não se faz barulho. Ela te indica que você estará incomodando. Você pode fazer barulho? Você é crente. Tá bom? Chegou às 10:01, não pode fazer barulho. Acabou. Joia? Então a lei vem e abunda a ofensa. Sabe por quê? Porque a gente não consegue cumprir a lei, é óbvio. Mas onde, a Bíblia está dizendo, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E a graça é favor que a gente não merece. Obras da lei a gente quer recompensa, mas com a graça de Cristo, a gente não precisa fazer nada pela recompensa. É favor que a gente não merece, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós precisamos estar no grupo de Cristo, para estarmos salvos eternamente por Ele. Agora, para estarmos no grupo de Cristo, precisamos recebê-lo. Que você o receba essa noite, se você ainda não tem. E se você já o tem, que você lembre que você não pode ofender, que você não pode desobedecer, mas que você está no grupo de Cristo para ser justo por causa dele e obediente por causa dele. Irmãos, salvos por Cristo. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Nos ajude a cumpri-la e a te glorificar sempre, ó Senhor Deus. Perdão, porque nós somos falhos, ó Senhor Deus. Nós somos descendentes de Adão. O nosso representante falhou, ó Pai, e é uma coisa que nós temos feito, é falhado. E eu clamo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas nós te agradecemos, porque um dia recebemos Jesus e te louvamos e pedimos que o Senhor abençoe, para que outros recebam Cristo também essa noite, para que possam, ó Senhor Deus, viver uma vida eterna e uma vida cheia de graça, para que o teu nome seja glorificado e que nós possamos ter uma vida mais sossegada nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé. Opa, obrigado, irmão. Tá bom, obrigado. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar. Eu quero cantar aquela canção que cantou por último aqui. Vamos lá, me ajudem aqui, por favor. Aquela canção tocou muito quando eu tinha preparado a mensagem, é óbvio, né? E quando chega naquela parte, sem morte, põe aquela parte sem morte, é sem pranto, angústia e dor, sem morte, cadê? Sem pranto, angústia e dor, sem morte. Ah, tudo bem, isso. E fala, comigo estás, né? Então vamos pensar nessas coisas. Adão, e nós fazemos parte desse grupo, nos leva à morte, e o nosso pecado nos leva à morte, mas lá não vai ter morte. A gente sofre as consequências do pecado, por causa do pecado de Adão, claro, mas também por causa do nosso pecado, mas lá não vai ter angústia. E aí a gente vai morrer mesmo, por causa do pecado de Adão, e por causa do nosso pecado, mas lá não vai haver morte. Eu quero te desafiar a confiar em Deus, em tudo, a viver como um cidadão dos céus. Se a Bíblia estava nos ensinando que a morte reinou e que agora é a justiça que reina, irmãos, não pode ser nesse mundo que a gente vê nos nossos olhos pela televisão ou pelo nosso conhecimento. Não pode. Nós fazemos parte de um outro reino. Esse reino, ele já está aqui. É um reino de justiça.
Somos nós que temos que levar essa justiça a esse mundo. Então vamos viver como esse cidadão. Cada um de nós, e você que não tem Cristo, ou que recebeu Cristo, precisa declarar: faça isso essa noite. Pai, eu agradeço pelas Escrituras, ó Senhor Deus, e agradeço pela salvação em Cristo Jesus. Que pessoas hoje recebam o Teu Filho como Salvador, e que nós, que já temos Cristo como Salvador, possamos, ó Senhor Deus, viver para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.